A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. E estamos em mais uma edição de número 453 do nosso programa. E já quero cumprimentar também os ouvintes que nos ouvem pela rádio Arca da Aliança FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da Paróquia do Cristo Ressuscitado. Cumprimento você que nos ouve também pelo Spotify e YouTube. Quero dar um alô para toda a equipe que está aqui com o Padre hoje, a Heloísa e a Júlia. Sejam muito bem-vindas. Olá, Padre. Olá, Elô. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Estamos em mais uma edição de número 453, neste dia 10 de maio, e numa semana movimentadíssima para a nossa Igreja Católica. Espero que todos possam acompanhar o programa conosco da melhor forma possível. E esse programa está recheado de informações, de notícias, os santos da semana. Vamos ter um assunto especial, né? E daqui a pouco o Padre fala um pouquinho mais pra gente do que a gente vai trabalhar nesse programa. Mas, Elô, seja muito bem-vinda novamente ao Vida Pastoral. Oi, pessoal. Oi, Júlia. Oi, Padre. Muito bom estar aqui novamente. Muito bem. E antes de darmos continuidade ao programa de rádio Vida Pastoral, Dom Francisco Carlos Bá, arcebispo de Joinville, tem um recado muito especial sobre a nomeação, a eleição do novo Papa da Igreja Católica, Papa Leão XIV. Pois é, que alegria! Hoje estamos vivendo um momento histórico. Afinal de contas, temos um novo Papa. Papa Francisco foi maravilhoso, realizou um trabalho impressionante. Ele alargou as fronteiras da igreja em todos os lugares. Se colocou ao lado dos pobres, dos marginalizados. Nos ajudou muito a olhar para toda a igreja no seu aspecto, não apenas doutrinal, mas também no seu aspecto social, no seu aspecto moral. Nos deu algo que foi extraordinário para esse momento. E como eu tenho dito, o Espírito Santo escolhe cada Papa no tempo certo e na hora certa. E agora temos Leão XIV. Que maravilha! Que, aliás, num tempo que é muito difícil. Nós vivemos hoje tempos de individualismo, tempos de relativismo, tempo onde as estruturas perderam o seu valor e é preciso recuperar a confiança em tudo isso. A pessoa humana está muito desgastada. É tempo, portanto, de aquilo que o Papa Francisco vinha fazendo e que Leão XIV fará, é de novo dar um novo impulso a tudo isso. E já deu para perceber pelas palavras iniciais do seu pontificado, que escutamos há pouco, logo depois que ele foi colocado em público a sua pessoa, o que ele disse? Basicamente, ele disse coisas que o Papa Francisco já tinha falado. Não há grandes novidades, portanto, naquilo que nós escutamos, tanto do Papa Francisco e que vamos escutar agora do novo Papa. Qual é o princípio nosso como cristãos? O princípio nosso é que ele já, desde o conclave, ele já estava sendo amado por todos nós. Porque para nós o Papa não é simplesmente um dirigente político. Não é. Não é apenas o chefe da igreja. Não. Ele é o sucessor de Pedro. E sendo o sucessor de Pedro, obviamente é aquele que conduz a igreja, que faz com que aconteça a unidade, produza a comunhão
E nos dá, a cada momento da história, o Papa nos dá o caminho, como a igreja precisa ser vivida naquele determinado momento da história. Por isso, se por um lado nosso coração está alegre, surge também algumas responsabilidades de nossa parte, porque ele terá muito trabalho pela frente. Qual é o primeiro aspecto? Se você acredita em Deus, reze por ele, porque é um trabalho muito difícil, desgastante. Pensava eu comigo esses dias o seguinte: ser Papa? Que fria! Por que fria? Prisioneiro do Vaticano, todos os olhos do mundo sobre ele, não tem mais vida própria. Não tem. A partir de agora, ele não é um cidadão que se pertence, ele pertence ao mundo. Agora ele não é apenas um bispo de uma diocese, agora ele é o bispo do mundo. Consequentemente, todos os olhares estão fixos a partir de hoje no que ele diz, no que ele pensa, no que ele fala. Portanto, faça uma oração por ele. E segundo, um aspecto muito prático, vamos levar em conta o que ele pede. Se ele pede a paz, mas ele pediu a paz para a guerra, etc. E vai pedir muitas vezes. Não, mas quem sabe a paz comece na nossa própria casa. A igreja não quer o mal de ninguém. A igreja só pode querer o bem de todos. E é exatamente nesse contexto que nós recebemos o novo Papa Leão XIV. Papa Leão XIV, seja bem-vindo, que Deus o abençoe e lhe dê muita força para exercer esse ministério petrino que é tão difícil, mas conte, se eu pudesse dizer para ele, Papa, conte com as nossas orações. Aliás, aproveitando, no dia 29 de junho eu vou apertar a mão dele. Eu receber o palio como arcebispo, estarei lá com muita alegria, junto com o novo Papa. Que Deus o abençoe. Então, nesse final de semana, nós celebramos o Dia das Mães e estamos também no mês de maio, mês da nossa Mamãe do Céu, mês de Maria. E por isso, nesse programa, vamos falar um pouquinho também sobre a importância de Maria para a nossa igreja, para nós católicos. Ela que é Mãe de Deus e nós. Também vamos falar das notícias da semana, os santos, os aniversariantes. Mas agora, para iniciar o nosso programa, como de costume, nós vamos fazer esse momento tão especial da Palavra de Deus, onde que nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. João 10, de 27 a 30. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é o maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E eu, Pai, somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, este Evangelho e, aliás, este quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo do Bom Pastor. E tem no início desse Evangelho, um verso que me chama a atenção de certa forma. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que chama atenção, também elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Vocês já foram, por acaso, meninas, num lugar onde que tem o cuidador de ovelhas? Não, padre, nunca vi. Eu também não. A ovelha, ela é um animal que tem um alcance curto de visão. Então, o que ela tem mais assim apurado é a audição. Quando tem as pessoas que cuidam de ovelhas, elas vão começar a afinar
o seu ouvido ao timbre da voz de quem cuida delas. Então, se vocês vão num ambiente, como por exemplo na região de Campo Alegre, que cuida de ovelhas, tem a pessoa que sempre trata as ovelhas, cuida das ovelhas. Então ela chama as ovelhas e as ovelhas vêm. Agora, se um de nós formos lá nessa ovelha, nesse rebanho de ovelhas e começar a chamar as ovelhas para dar de tratar e coisa, elas não vêm. Porque elas não percebem, ou melhor, elas percebem que o timbre da voz não é o da pessoa que cuida delas. Por isso Jesus, ele vai sempre estar usando elementos agrícolas ou pastoris para falar das suas palavras, parábolas, enfim. E aqui ele diz, elas ouvem a minha voz e eu as conheço. O que o Evangelho mostra para nós? Muitas são as falas no mundo de hoje. Muitas são aqui as situações ou eventos ou moda, enfim, que nos chamam a atenção hoje. E por isso nós temos que afinar o nosso ouvido à voz do bom pastor. Se nós não afinamos, nós podemos correr o risco de ouvir qualquer outra voz. De artistas, de políticos, e tantas outras lideranças que tem por aí. Mas só uma é a voz de Jesus Cristo. Então, e como é que afinamos essa voz? Quando nós a conhecemos, e vamos conhecer, quanto mais a gente ouve a voz do bom pastor, mais a gente vai... Opa, essa é a voz de Jesus Cristo. As outras vozes não são. Nós vamos afinar e ouvir a voz de Jesus Cristo por meio de onde? Da meditação da palavra de Deus. Por isso vamos pedir a graça de Deus, também nesse final de semana, do bom pastor, para que nós possamos, assim, sempre mais ter intimidade com a sua palavra, rezar com a sua palavra, buscar e ter o desejo de estudar a sua palavra, para sempre mais conseguir distinguir o timbre da voz do bom pastor perante aos timbres das outras vozes desse mundo que tentam nos iludir, que tentam nos influenciar, que tentam também ditar as regras e o modo da nossa vida, para que então assim, afinados à voz do bom pastor, possamos alcançar a vida eterna. Amém. Amém. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no
tremendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Padre, o senhor comentou no início do programa que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a presença, né, e a importância de Maria para a Igreja Católica. A gente está no mês de maio, que é um mês conhecido como mês das mães, o mês mariano e também o mês das noivas, né? E por que a gente tem o costume de comemorar o Dia das Mães nesse mês? E também, por que muitas noivas preferem se casar nessa época? Eu dei uma pesquisada e eu entendi que um dos motivos é o apreço, a admiração e o respeito que os cristãos têm por Nossa Senhora. Por isso que celebrar as mães também é celebrar a Mãe de Deus. E se casar neste mês é uma forma de você manifestar o seu desejo de constituir uma família. E também para a mulher, né, gerar, ser mãe. Então, eu gostaria de saber do senhor, né, como é que nós cristãos temos que ver a imagem de Maria na igreja? A gente fala que ela é a nossa mãe, que é mãe de Deus e nossa, mas qual que é a real importância que devemos ter por ela? Muito bem. Para nós católicos, né, Maria, ela tem, primeiramente na questão afetiva, nós temos uma relação muito próxima com Maria. O nosso povo é um povo muito mariano, mas também no sentido teológico. Para a igreja também, Maria, ela tem o seu lugar de destaque. Se nós olhamos nas escrituras, de certa forma, por um homem e uma mulher entrou o pecado no mundo, Adão e Eva. E também por um homem e uma mulher vem a salvação. Jesus Cristo, o novo Adão, Maria, a nova Eva. Então, Maria tem grande participação na história da salvação, porque a salvação vem por meio dela, de certa forma. Tanto isso que no ano 431, no concílio de Éfeso, a igreja, então, por meio do concílio, vai proclamar que Maria é mãe de Deus. Então, Maria é proclamada nesse concílio como mãe de Deus porque deu à luz a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E essa definição, então, protege a fé na divindade de Cristo e mostra que Maria está profundamente ligada ao mistério da encarnação. Não é uma coisa distinta, e ela também é modelo para nós de fé, de obediência, porque ela acreditou na fala do anjo e ela foi obediente a essa proposta de Deus. Maria, depois, com seu filho Jesus Cristo, ela se torna também propriamente discípula de Jesus. E ela está presente em momentos chaves no Evangelho, como, por exemplo, o nascimento do menino Jesus, na vida pública de Jesus. Sobretudo, o primeiro milagre que Jesus realiza na sua vida pública é através da insistência da sua mãe, e assim a gente então consegue entender a intercessão de Maria. E ela é que, enquanto muitos dos discípulos tinham abandonado Jesus no momento da cruz, Maria, a mãe, né? Ela está aí o tempo todo. Depois, por fim, não bem por fim, mas de um relato, nós temos o Pentecostes, quando que Deus envia o Espírito Santo para os discípulos, os apóstolos, e Maria estava com eles. Então a gente mostra ali, tem essa figura toda maternal. Por isso o Vaticano II também, na condição, na época o Papa Paulo VI, ele vai apresentar no Concílio Vaticano II, então, como Maria, mãe da Igreja, porque ela continua a interceder por todos os cristãos como mãe espiritual. Isso também é reforçado na presença dela novamente na cruz, onde Jesus diz para João: mulher,
Ele diz assim para Maria: mulher, eis aí o teu filho, e fala para o João: eis aí a tua mãe. Então é o próprio Jesus entregando a sua mãe para a igreja. Ao entregar para o discípulo, entrega para a igreja. Então nós temos muitos elementos fundamentados na Sagrada Escritura da presença de Maria, da importância de Maria, de certa forma, da intercessão de Maria, e ela como grande participação para a salvação nossa. E é por isso que hoje muitas pessoas são devotos, né, Padre, de Maria e de tantos títulos atribuídos a ela, né? Sim, porque veja como que a Maria é entendida como Mãe de Deus lá no Concílio de Éfeso, que é do ano 431. Então a igreja nunca deixou de lado Maria. Hoje nós temos, claro, denominações cristãs que não compreendem ainda da forma como a igreja católica entende, e por isso talvez tenha ficado desfocada Maria nessa situação. Mas a igreja católica, apostólica, nunca deixou de lado Maria. E claro, a figura maternal tem sempre um peso para cada um de nós. A figura maternal, ela tem a sua relevância para todos nós. E quem dirá a mãe do nosso Deus? Quem dirá a mãe de Jesus Cristo não vai ter relevância para a nossa fé? Uma mulher que contribuiu como verdadeira discípula, uma pessoa de fé e de obediência a Deus, ela é e traz muitos elementos a qual nós devemos nos espelhar para viver a nossa vida cristã. E eu acho que ter essa fé, essa devoção a Maria, não é passar por cima da fé e da crença que temos em Jesus e na história dele para a igreja. Mas, me corrija se eu estiver errada, Padre, mas acreditar em Maria, para mim, é acreditar na intercessão que ela pode ter por nós junto a seu filho. Exato. Nós temos que entender que a intercessão de Maria, como bem também dos santos, não é uma intercessão a Deus, mas uma intercessão a Jesus Cristo. E a carta de Tessalonicenses vai dizer só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, eles intercedem para nós a Jesus Cristo. E também o modo de vida deles deve nos inspirar. Não é só a dimensão da intercessão, mas o modo de vida deles deve também nos inspirar na nossa caminhada de fé. E claro, esse âmbito de intercessão se dá também pelo fato da ideia de escatologia que a Igreja Católica tem, né? Nós temos, e a Igreja entende que o que é a Igreja? A Igreja, ela é dividida, por assim dizer, em 3 níveis. A Igreja militante, que somos nós, que estamos aqui neste mundo, nesta terra, militando, né? Ou seja, lutando contra o pecado, tentando vencer o pecado, não cair no pecado para alcançar a vida eterna. Então nós somos a igreja militante, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Aí nós temos a igreja padecente, que são as almas do purgatório. São aqueles que morreram, estão se purgando para alcançar a vida eterna. Existe a igreja triunfante. E a igreja triunfante, então, são os santos. E Nossa Senhora, obviamente. Portanto, a igreja tem poder de intercessão. E se a igreja tem poder de intercessão e ela é dividida em 3 níveis, nós entendemos que os 3 níveis têm poder de interceder. Por isso os santos têm poder de intercessão por nós, né? A Jesus Cristo. E como o senhor falou, a gente tem que olhar os santos também como exemplo, né? Exemplo de vida, enfim. Eu acho que é por isso que Maria se torna exemplo de mãe para tantas famílias. Justamente igual que você falou, pro amor que ela teve por Jesus, pelos seus e por todos, né? Ao interceder a Jesus, a interceder ao seu filho, ela também intercede por nós. Então mostra esse amor maternal, igual a gente fala, né? Que coração de mãe sempre cabe mais um. Não é dividir o amor, é dar o mesmo amor para todos os filhos. E você agora me faz lembrar que o Papa Francisco também tinha uma devoção muito grande a Maria, tanto que quis ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, e sempre que ia fazer alguma viagem apostólica, ele passava primeiro na Santa Maria Maior para rezar, e depois ele voltava para agradecer tamanha a sua devoção que tinha à Virgem Maria.
E ele diz assim, falando da igreja, a igreja tem lugar para todos, todos, todos. Tanto que essa semana no Cristo Redentor, inclusive, foi feita uma imagem projetada por meio de luz no Cristo Redentor com as palavras todos, todos, todos. Se no Apocalipse a imagem da mulher que ali apresenta é tanto a imagem de Maria como a imagem da igreja, no coração de Maria tem lugar para todos, 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 porque é o coração da mãe. Então, nesse final de semana, celebra o Dia das Mães, não tinha como não falar da presença de Maria, né? Na presença de Maria. E uma curiosidade é que nós, aqui no Brasil, temos muito costume de fazer, inclusive, a coroação de Maria no final do mês de maio. Então, o mês de maio, por ser o mês das mães, é também o mês que nós lembramos fortemente a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então, se torna um mês mariano, para lembrar da nossa mãe e lembrar da mãe de Jesus Cristo. E coroamos esse mês, coroando a imagem da Virgem Maria. No entanto, na tradição mesmo, a coroação de Maria seria no mês de agosto. Quando a gente reza o terço nos mistérios gloriosos, então nós temos lá o quarto mistério, Maria é assunta ao céu. E aí depois o quinto mistério, Maria é coroada como rainha do céu e da terra. E essa mesma dinâmica acontece dentro do calendário litúrgico. No dia 15 de agosto, nós celebramos Maria assunta ao céu. E 7 dias depois, existe o título de Nossa Senhora Rainha. É nesse dia que seria propriamente o momento mais oportuno para se fazer a coroação de Maria. Porém, aqui como a devoção mariana ficou bastante para o mês de maio, então, quando se encerra o mês de maio, se faz a coroação de Maria. Uma forma de reconhecer realmente esse título dado a ela. Exato. Padre, então a gente vai deixar para o final do programa, mas no finalzinho do nosso programa a gente vai pedir para o senhor dar uma bênção especial a todas as mães que escutam o Vida Pastoral. E, enfim, daí a gente deixa o Espírito Santo conduzir as suas palavras para todas as mães que nos escutam neste momento. Muito bem, então no final rezaremos por todas as nossas mamães. Mãe, quando eu recebo teu abraço, esqueço todo o meu cansaço. Como é bom ser amado por ti. Volto nos tempos da infância, da pureza de criança. Sempre cuidavas de mim. Mesmo quando estive longe e me esquecia de ti, eu corria para o mundo e só pensava em fugir de ti, mãezinha. No colo de Maria eu posso descansar. No colo de Maria eu sei que é meu lugar. Mãe que cuida e que me ensina a caminhar. Te amo, mãe. Mãe, quando eu recebo teu abraço, esqueço todo o meu cansaço. Como é bom ser amado por ti. Volto nos tempos da infância, da pureza de criança. Sempre cuidavas de mim. Mesmo quando estive longe e me esquecia de ti, eu corria para o mundo e só pensava em fugir de ti, mãezinha. No colo de Maria eu
de Maria. Eu sei que é meu lugar, mãe que cuida e que me ensina a caminhar. O teu abraço é o que me fez e faz voltar. Te amo, mãe. Estamos sintonizados com as rádios Arca da Aliança, FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, São José de Mafra, FM 96.9, e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E agora vamos para o nosso quadro das notícias da semana. Vamos para as nossas principais notícias desta edição. E temos alguns eventos imperdíveis para você. Mas antes, nós queremos reforçar o convite de 2 eventos que comentamos na semana passada. Júlia. Padre, então a gente vai começar as notícias de hoje reforçando o convite da peregrinação arquidiocesana, que acontece já na semana que vem, no dia 18 de maio. Então acontece a peregrinação arquidiocesana no Santuário Senhor Bom Jesus, em Araquari. Lembrando que terá um momento de concentração no Parque Refúgio dos Pássaros, também em Araquari, às 8 horas da manhã. De lá, haverá uma peregrinação até o Santuário Senhor Bom Jesus, que a saída está prevista para as 9 horas da manhã. Padre, conte para nós mais informações sobre essa peregrinação. Então, essa semana eu estive com o Padre Jackson, lá em Araquari, e a gente fez uma reunião junto com o CMPP da paróquia para afinar os detalhes da peregrinação. Tem um pórtico logo muito próximo ao trilho do trem. Tem um pórtico para entrar e ter um espaço bem amplo. Ali nós teremos já um carro de som, caminhão de som, e teremos um grupo de música já fazendo a acolhida, a animação. Nós temos o pessoal do Terço dos Homens, que estarão também fazendo toda a acolhida e estarão orientando onde os ônibus devem também estacionar. E ali nós vamos fazer essa concentração, onde nós, depois na sequência, iremos cantando, rezando, peregrinando até o Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Nós teremos uma cruz que irá à frente e também teremos a imagem do São Francisco Xavier, uma vez que é a peregrinação da Arquidiocese, e iremos peregrinando até o Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Sairemos às 9 horas do parque e chegaremos lá em torno das 10 horas, onde lá a imagem do Senhor Bom Jesus estará à frente da igreja, nos esperando, e assim nós adentraremos ao santuário e celebraremos a missa às 10 horas. Claro que nós estamos esperando um bom número de pessoas, e as pessoas que talvez não couberem na igreja, nós teremos todo um sistema de som, de telão, que será instalado dentro do pavilhão da paróquia Senhor Bom Jesus, do santuário, e lá as pessoas poderão participar da Santa Missa, bem como receberão a Eucaristia lá. Ou seja, tem espaço para todo mundo. Exatamente. E depois da Santa Missa, nós também teremos almoço, né? Tem uma paróquia que está preparando, terão os valores, obviamente, num preço bem acessível. Estarão fazendo um risoto para quem quiser, mas também o santuário terá suas equipes, onde vai ter o pastel, vai ter o cachorro-quente, para quem quiser comer algum outro tipo de que não seja o risoto. Também exato. E também terá bebidas e tal. E 1h da tarde nós já vamos começar um momento também de animação, de louvor. E às 14 horas, a Márcia, da comunidade Nova Jerusalém, ela vai fazer uma pregação, vai fazer uma colocação a respeito de Peregrinos de Esperança, do ano jubilar, né? Nós, como ano jubilar 2025, Peregrinos de Esperança. Então será uma catequese, será um momento bonito. E às 3 horas nós iniciaremos a adoração ao Santíssimo Sacramento. E
esse é o momento, padre, de muitos fiéis conseguirem a indulgência, né? A indulgência plenária. Mas eu tenho uma dúvida. Se eu já peregrinei com a minha paróquia ou com a minha pastoral e eu já consegui essa indulgência, seja para mim ou para algum conhecido já falecido, né? Ao fazer a peregrinação de novo, eu consigo conquistar a indulgência para outra pessoa? Sim, a gente pode estar conseguindo as indulgências. Basta fazer a peregrinação, participar da Santa Missa e se confessar. Você pode também comungar e depois se confessar o mais breve possível. Por isso, nós teremos em torno dos santuários Senhor Bom Jesus e depois também dentro do santuário nós teremos alguns locais onde nós teremos padre atendendo as confissões. E aí, então, as pessoas vão poder se confessar. Participa da missa, já pode se confessar. Então, tem a peregrinação, tem a missa, tem a confissão, logo alcança a indulgência. Então, se você, nosso ouvinte, né, já participou de alguma peregrinação, já obteve alguma indulgência, pode participar novamente. Inclusive, ficaremos muito felizes de encontrá-los por lá. E é uma forma de você conseguir mais essa oportunidade neste ano santo, né? Porque não acontece todos os anos. Exatamente. Então é um momento muito especial e todos estão convidados. Aliás, acontece de 25 em 25 anos, ou quando acontece um ano extraordinário, como no ano de 2016, se não me falha a memória, o Papa Francisco, 2015, 2016, fez o ano jubilar extraordinário da misericórdia, né? E assim terão certamente outros anos que serão jubilares, como 2033, por exemplo, onde vai fazer 2000 anos da ressurreição. Então será um ano extraordinário também jubilar. Mas enfim, o padre está aí trazendo essa informação junto com a Júlia, reforçando para nós participarmos no próximo dia 18 de maio, próximo domingo, às 8 horas da manhã, concentração, 9 horas peregrinação, 10 horas a Santa Missa e depois ainda à tarde louvor, a pregação, catequese e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Será um dia realmente de nós guardarmos para o Senhor. Venha participar conosco, peregrinação arquidiocesana, 18 de maio, no Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Outro convite que a gente tem para reforçar é sobre o Maio Laranja, que acontece a campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E para a gente apoiar essa data, a gente vai ter uma palestra com o tema Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Identificação de Sinais e Encaminhamentos, que vai acontecer aqui no auditório da Cúria da Arquidiocese. Essa palestra ela vai ser ministrada pela doutora Bárbara Elisa Reis, que é a promotora da Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Joinville, e vai acontecer no dia 12 de maio, às 14 horas. É bem interessante, né? Então, bora participar, gente. E não tem custo nenhum, é gratuito. Você pode vir até a Cúria e participar desse momento. E agora nós vamos para os outros eventos que vão ter agora neste mês. Começando pela Pastoral Familiar, que convida você para um momento muito especial de formação no dia 17, das 7h30 da manhã ao meio-dia, aqui na Cúria da Arquidiocese. O evento é aberto a todos, porém é necessário realizar uma breve inscrição e pagar um valor simbólico de participação de R$15. O acesso ao link pode ser feito pelo site da Arquidiocese, www.arquijoinville.com.br, e lá você consegue acessar o formulário de inscrição e participar deste evento. Elô, fala para nós aí também sobre o Encontro Arquidiocesano da Pastoral da Saúde. Então, padre, outro evento muito legal que vai rolar aqui na Cúria é o Encontro Arquidiocesano da Pastoral da Saúde, que vai acontecer no dia 31 de maio. Para quem deseja participar, o encontro ocorre às 7h30 até o 12h30 e terá o intuito de formar novos agentes. Também é necessário fazer uma inscrição, então você pode realizar ela por meio de um link disponível no nosso site, reforçando www.arquidiocesejoinville.com.br. E para quem não sabe ainda onde está localizada a Cúria da Arquidiocese de Joinville, ela fica na rua Jaguaruna, número 147, no centro, próximo ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Muito bem, são esses nossos eventos e compromissos, onde todos nós somos convidados a participar.
É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E vamos agora, Júlia, para o nosso quadro de aniversariantes da semana, do dia 10 a 16 de maio. Então, padre, de 10 a 16 de maio, celebram alguns aniversariantes. Começando a nossa lista, no dia 11 de maio, temos aniversário de ordenação do diácono José Carlos Sarmento. E dando continuidade, dia 12 é aniversário de nascimento do padre Cristiano. Dia 13, aniversário de nascimento do padre Odair. Também no dia 13 de maio, faz mais um ano de ordenação, o diácono Mário Estevão Betti. Dia 14 é aniversário de nascimento do padre Márcio José Tessaro. Dia 15 de maio, aniversário de ordenação do padre Carlos Alberto. E no dia 16, finalizando nossa lista, temos 2 aniversariantes. É aniversário de nascimento do padre Dejacir e aniversário de ordenação do padre Anderley. Muito bem. Então quero deixar um abraço aí a todos os diáconos, todos os padres que estão de aniversário, seja de vida, seja de ordenação, diaconal, presbiteral. E também um abraço para o Odair, que no dia 13 de maio, que é o dia do seu aniversário, nós estaremos junto com ele, porque é a data do nosso GRP, Grupo de Reflexão Pastoral, que não vai acontecer aqui na Cúria, mas na casa, lá na paróquia dele, para a gente comemorar também com ele o seu aniversário. Grande abraço, Padre Odair. Santos da semana. Vida e inspiração. E agora a gente vai para um quadro para o próximo quadro do programa, que é o Santos da Semana, que a gente celebra de 10 a 16 de maio. E começando neste dia 10, com São João de Ávila, doutor da Igreja e o santo amigo de santos. São João d'Ávila foi um sacerdote espanhol do século XVI, proclamado doutor da Igreja em 2012 por Bento XVI. Após uma profunda conversão, abandonou os estudos de direito para seguir a vocação sacerdotal, enfrentando perseguições e sofrimentos que fortaleceram sua espiritualidade. Foi um grande pregador, teólogo e escritor, com destaque para a obra Audi Filia. Influenciou e conviveu com outros santos de sua época e dedicou-se intensamente à formação de sacerdotes e à evangelização. Morreu em 1569 após longa enfermidade, sendo lembrado como um modelo de santidade e fidelidade a Deus. No dia 11 de maio, o nosso santo vai ser o beato Zeferino Namuncurá, modelo salesiano de santidade. O Zeferino Namuncurá nasceu em 1886, filho de um cacique indígena argentino, e foi enviado a Buenos Aires para estudar e defender o seu povo. Na escola salesiana desenvolveu uma forte espiritualidade e desejou tornar-se sacerdote, inspirado por Domingos Sávio. Com esforço e dedicação, tornou-se exemplo de fé, caridade e disciplina entre os colegas. E enviado à Itália por motivos de saúde, estudou com afinco, mas morreu de tuberculose em 1905, aos 18 anos. Foi beatificado em 2007, sendo hoje um símbolo de santidade juvenil e indígena. 12 de maio, Santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires. Os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio são celebrados em 12 de maio, embora com cultos distintos segundo a tradição romana. Nereu e Aquiles, soldados convertidos ao cristianismo, morreram durante a perseguição de Diocleciano, no final do século III. Pancrácio, martirizado ainda jovem sob o mesmo imperador, tornou-se símbolo da juventude cristã e muito venerado em Roma e no exterior. A história de todos foi enriquecida por lendas, dificultando a separação entre fatos e tradições posteriores. Santa Domitila, antes celebrada junto a eles, teve seu culto retirado por falta de base histórica. Dia 13 de maio, somos acostumados a lembrar, de Nossa Senhora de Fátima. Mas também queremos trazer hoje aqui Santa Maria Domingas Massarello, fundadora das Filhas de Maria Auxiliadora. Maria Domingas nasceu em 1837, em Mornese, na Itália, e desde jovem demonstrou grande amor a Deus e espírito de serviço. Após contrair tifo ao cuidar de doentes, teve uma visão que a inspirou a educar meninas e protegê-las dos perigos do mundo.
Com o apoio de Dom Bosco, fundou em 1872 a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, tornando-se sua primeira madre. Viveu com humildade, alegria e dedicação, animando comunidades e expandindo a missão salesiana. Faleceu no dia 13 de maio de 1881 e foi canonizada em 1951. Segundo santo dessa semana que a gente lembra os salesianos e Dom Bosco, né, padre? Verdade. Os salesianos sempre foram muito fortes também. 14 de maio, São Matias, apóstolo e mártir. Testemunho vivo da ressurreição de Jesus. São Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos, sendo eleito por sorteio após a ascensão de Jesus, conforme os critérios estabelecidos por Pedro. Ele acompanhou Jesus desde o batismo de João até a ressurreição, tornando-se testemunha ocular do Cristo ressuscitado. Após Pentecostes, evangelizou em regiões como Judéia, Capadócia e Etiópia, e teria morrido mártir, segundo tradições antigas. É frequentemente representado com machado, símbolo do seu martírio, e é o padroeiro dos açougueiros e carpinteiros. Sua festa litúrgica é celebrada em 14 de maio. 15 de maio, Santo Isidoro, lavrador, conhecido como padroeiro dos camponeses e agricultores. São Isidoro nasceu em Madrid por volta de 1070 e viveu como agricultor, unindo trabalho e oração com profunda fé. Com sua esposa, a beata Maria de la Cabeza, partilhava o pouco que tinha com os pobres, sendo exemplo de caridade e vida matrimonial cristã. Apesar das acusações de colegas, manteve sua rotina de oração diária, revelando a harmonia entre fé e labor. Morreu em 1130 e foi canonizado em 1622, tornando-se padroeiro dos trabalhadores e agricultores. Seus restos repousam na igreja de Santa Andrea, em Madrid. E para encerrar os santos dessa semana, no dia 16 de maio celebramos o beato Vital Vladimiro, ucraniano perseguido e morto pelos soviéticos. O padre Vitaliash nasceu em 1907 na Ucrânia e ingressou na Ordem de São Basílio, adotando uma vida monástica e sacerdotal dedicada à fé e ao povo. Atuou como responsável por mosteiros durante a ocupação soviética, substituindo líderes religiosos que foram assassinados. Em 1945, ele foi preso, acusado de propaganda antissoviética, e foi brutalmente torturado. Morreu na prisão pouco antes da Páscoa de 1946, vítima da perseguição comunista contra os gregos católicos. Foi beatificado por São João Paulo II em 2001, junto a outros mártires ucranianos. Muito bem. Terminado então também esse nosso quadro dos santos, vamos nos despedindo e também pedindo a bênção de nosso Deus. Padre, quer agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham pelas rádios, web rádio, Spotify e YouTube. E também, Padre, quer agradecer aqui a presença da Elô e da Júlia. Muito obrigado pelo trabalho que vem prestando. Muito obrigada, Padre, pela sua participação conosco aqui também. Obrigada, Elô, e a todos os ouvintes que acompanham o programa Vida Pastoral. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Obrigada, Padre. Obrigada, Júlia. Foi muito especial hoje. E um bom fim de semana e uma boa semana. Muito bem. Agradeço a todos que ajudam com que esse programa vá também aos meios de comunicação. E vamos pedir a bênção de Deus de modo muito especial às nossas mamães. No instante de silêncio, peço que você lembre da sua mamãe. Às vezes você pode morar com ela, às vezes ela pode estar longe de você, às vezes a mamãe pode já estar no céu intercedendo por você. Então, no instante de silêncio, lembremos da nossa mamãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bondoso Deus, volvei o teu olhar a nós que somos teus filhos e pedimos também com humildade a tua bênção sobre as nossas mamães. Protegei-as, cuide delas, dê longa vida a elas, para que possamos sempre tê-las muito perto de nós
e ao mesmo tempo cuide daquelas mamães que já estão aí contigo na eternidade. Dá sabedoria e ilumine as mamães mais jovens e as moças que também estão carregando uma criança no seu ventre, para que sempre tenham em mente o cuidado com a vida. O Senhor nosso Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço e fiquem com Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!